estou aqui com a Solange Fiorato. A Solange tem uma bagagem enorme. Ela foi minha psicóloga, fez o meu curso de constelação também. Começou a fazer constelação de uma forma maravilhosa. E eu confio muito no trabalho da Solange. A gente se conhece há quanto tempo? Sei lá. Ai, mais de 20 anos. Aff, Maria. Mas bota Ai, tempo não pode aí falar tudo nessa isso. vida, né? Só nessa vida. E a gente estava falando, né? Porque a Solange é muito bruxa. O trabalho dela é muito bom. Então, eu fiz um convite para ela fazer parte da equipe, né, de arrumar um tempo para me ajudar aqui, que às vezes eu tenho que viajar e muita gente precisa fazer constelação. Então, eu chamei a Solange para fazer parte. Então, obrigada por ter aceito. Imagina, Simone, muito pelo contrário, muito obrigada. Você, estou muito honrada com esse convite, muito grata. Eu acompanho a sua trajetória desde lá atrás. É uma longa história, é uma vivência enorme que a gente tem juntas. E eu sempre digo o quanto eu fico orgulhosa do quanto você conseguiu, de toda a sua trajetória. E você faz parte de me ajudar nessa trajetória, Solange, porque sem o seu apoio, né, não só como amiga, mas como psicóloga, durante muito tempo fiz terapia com ela, e a força que a gente cria quando a gente cai também na psicóloga certa, né? Obrigada. É outra história. Eu falava sempre história. isso para Solange. Ela ia no ponto certo. E assim ela faz com a constelação também. Então eu queria que você contasse, Solange, como algumas experiências que você teve com a constelação pra gente, inclusive para quem nunca nem ouviu falar de constelação, que aqui no rádio a gente pega as pessoas que já são ouvintes, outros que nunca nem ouviram Exato. falar. O que eu achei assim que abriu muito a minha mente quando eu pensei, né? Você lembra que eu demorei um tempo para fazer essa tá pronta para a constelação, né? Porque a psicologia, ela coloca a gente que é bárbara, e não desmereço de maneira alguma, muito pelo contrário, mas a gente olha as coisas por um determinado ponto de vista. E quando você faz a constelação, você olha as coisas por um outro ponto de vista e as coisas se juntam e as coisas ampliam demais o horizonte, né? Do ser humano. O ser humano, ele é um ser infinito e ele tem inúmeras possibilidades, né? Quando as pessoas, elas estão sofrendo por quaisquer problemas, elas estão presas, que é o que a gente costuma falar, dentro de uma caixinha. E as pessoas podem sair dessa caixinha, só que elas não sabem sozinhas. E a constelação, ela vem abrir um olhar para as questões que estão acontecendo com elas, assim, que às vezes quando eu estou no meio de uma constelação, quando a constelação termina, eu paro e eu preciso de um tempo para, sabe, agradecer internamente a oportunidade, para reverenciar aquele momento e para entrar em contato com essa coisa tão sublime que é o campo, né, que mostra todas as informações para a gente e que é uma coisa maravilhosa, indescritível. Então, trabalhar com a constelação hoje me ajudou muito, está ajudando todos os meus clientes. O Bert Hellinger falava, né, agora, eu não sei, mas ele falava que os psicólogos tinham muita dificuldade, né, de, às vezes, integrar a constelação. Exato. Porque ia, como você falou... Exato. Amplia. A gente foi educado para olhar só por aquele ponto de vista. E não, tem muito mais coisas. Sim. E isso me ajudou demais. Até essa questão de usar o campo no atendimento, né? A pessoa está chegando, eu já estou sentindo alguma coisa, e aí, às vezes ela até vem com uma questão que ela quer trabalhar, mas vai por outro caminho, e eu uso muito, quando eu percebo isso, eu uso muito a constelação. Não necessariamente para fazer a constelação, mas eu faço exercícios de constelação, para ela fechar os olhos e fazer esse entendimento, fazer os exercícios visuais, e amplia demais. As âncoras, né? As âncoras, eu uso as âncoras direto no consultório. O pessoal até entra e fala assim, Solange, cadê seus pedacinhos de EVA lá, que é pra gente fazer âncora? Tá todo mundo viciado nas âncoras. Gente, você imagina que rico que é fazer um tratamento, né, com uma terapia com a Solange. Então, imagina com o conhecimento dela da psicologia também, fazer constelação com ela. Que casos que você gostaria de compartilhar, Solange, que foram bem fortes também no seu trabalho? São inúmeros, mas assim, eu acho que tem dois especiais no sentido de que foram fortes, né? Uma vez eu constelei uma pessoa que tem uma deficiência física severa na coluna, e ela foi só assistir e ela não tinha marcado constelação, e na hora que ela chegou, que ela assistiu a primeira, ela falou, eu queria tanto fazer, a pessoa que iria fazer
Naquele dia, uma das pessoas cancelou. Eu falei, então, é a sua vez. Então, foi tudo muito, assim, sincrônico. E quando ela nossa agenda, a gente brinca que a nossa agenda quem marca é outro plano. Com certeza, com certeza. E quando a gente abriu a constelação, que eu coloquei as pessoas, eu senti que tinha que ter uma pessoa deitada do meu lado esquerdo. E eu coloquei uma pessoa. E quando e o que ela queria olhar é que, assim, a deformidade física dela é progressiva. E ela queria encontrar uma maneira de tentar diminuir um pouco essa progressão da doença, para ela poder aproveitar um pouco mais sem muita dor, etc. E aí, quando eu senti de colocar essa pessoa do meu lado esquerdo, eu coloquei e ninguém entendeu nada, nem eu, né? Quando você abre e coloca a pessoa, você nem sabe por que você está fazendo aquilo. E aí eu esperei um tempo e perguntei para a pessoa, o que você está sentindo? Ela falou assim, tem água no meu nariz. Aí todo mundo se entreolhou e falou, tem água no seu nariz? Ele começou a entrar em contato, ele falou assim, tem muita água no meu nariz, eu morri afogado. E eu olhei para ela assustada, porque eu falei, não sei que história é essa. E ela pegou, elas estavam em duas irmãs. Elas se entreolharam e falaram assim, o primo fulano. Aí eu falei, que primo fulano? Sim, a gente tem um primo que morreu afogado. Nossa. Aí a gente falou assim, mas... E o pai dela, imediatamente, quando esse rapaz entrou, o pai dela se ajoelhou do lado dessa pessoa e começou a chorar demais. Gente, o pai são representantes, né, que estão no lugar do pai, do lugar, né, do tema, porque muita gente às vezes fala, nossa, mas o pai estava lá, tem que levar toda a família, meu Deus, imagina eu reunir toda a família, já não reúne nem no Natal. Imagina fazer uma constelação, né? Não precisa levar ninguém, não se preocupe. Não, tem os representantes. E o pai começa a chorar muito. Resumindo a história, a postura do pai diante dessa pessoa morta era idêntica à deformidade que ela tem na coluna. Nossa. Idêntica. Então a gente olhou para o fato de que ela estava identificada com a dor do pai de ter perdido aquele sobrinho, porque ele tinha aquele sobrinho como um filho e ele não tinha chorado a morte dele. Nossa. Porque ele segurou a dor da perda. O menino morreu afogado com 16 anos. E às vezes vai saber as circunstâncias, né? A culpa que a pessoa sente, se eu não tivesse, Exato. se eu tivesse do lado, tinha salvo, aquelas Exato. coisas, né? Que a gente sempre... Então, quando eu vi aquela posição física, eu mostrei para ela, falei, olha, as costas do seu pai tá igualzinha à sua. E o que aconteceu? Como o pai não chorou a morte do sobrinho, ele guardou aquilo. Então, à medida que a pessoa chorava, o representante chorava, ele se levantou. E ela é uma pessoa que eu já atendi um tempo e ela é muito contida. Então, eu mostrei para ela que se ela continuar guardando o que ela sente, não compartilhar o que ela sente, o problema dela vai piorar. Então, para ela melhorar e ela estacionar, ela tinha que fazer isso e colocar tudo para fora. Foi linda, Simone, foi demais. Você vê, e daí a gente pensa, puxa, é uma coisa na coluna, mas o quanto uma tensão, o quanto um trauma no sistema familiar pode nos afetar na saúde. Então, em tudo, né? A gente pode sentir. Daí a pessoa fala, mas nesse caso ela conhecia o primo, mas eu nem conheci, né? Ontem mesmo constelei uma pessoa, mas Simone, eu nem sei, eu nem conheço. Não precisa conhecer, gente. A informação está lá, a gente sente a informação. Por isso que é menos aqui numa constelação. Exato. E mais o sentir mesmo, o mais ir para algo muito, muito profundo. Nossa, Exato, que incrível. É lindo, né? E aí eu tenho uma outra história também que é bonita, que uma cliente minha tem um filho autista e ela estava preocupada que ela não tinha com quem deixá-lo. Falei, leva. Ah, mas ele vai atrapalhar. Não, leva. E no fim, existe uma... Ela tinha que ir para onde? Ela tinha que deixar com alguém. Ah, sim. Para ela poder fazer a constelação. Ah, para fazer a constelação. Porque ia ela e o marido. E ela não tinha com quem deixar a criança, que normalmente ela deixa com alguém. Falei, não, leva ele. Não, mas ele vai atrapalhar. Não vai atrapalhar. E tem uma recepção. O menino chegou na recepção, ele gritava. Eu ouvi, enquanto eu estava lá em cima fazendo a constelação, que eu deixei ela chegar no segundo horário, aí eu ouvi o menino. E eu pensava assim, ele precisa subir. O menino subiu, e nós fomos constelar uma questão da mãe. E eu pedi para ela, deixa ele solto, deixa ele à vontade para ele fazer os movimentos que ele quiser. E lá ele fez, enquanto eu avisei todo mundo, né, o que ia acontecer, e a constelação acontecendo, e o menino para lá, para cá. No final, Simone, foi a coisa mais linda do mundo. Chegou uma hora que a mãe estava confusa entre fazer um curso ou outro, em benefício do filho.
E aí, ele não interagia com ninguém, né? E aí chegou uma hora que ela falou assim, eu esqueci de pedir para você, a gente pode colocar o curso tal na constelação para ver o que acontece? Eu falei, putz, é mesmo, a gente esqueceu. E ela chamou, aí ela escolheu uma pessoa para representar esse curso, e essa pessoa falava assim, eu tô morrendo de vontade de deitar no chão e interagir com ele. E eu, com a minha limitação de psicóloga, disse assim, olhando para a criança como psicóloga, eu falei assim, olha, não vá com a expectativa de que ele vai interagir com você, mas fique à vontade para fazer o movimento. E quando ele deitou no chão, a criança simplesmente pulou em cima dele. E abraçou, e beijou, e bobagunçou o cabelo dele, e riu, e gargalhou. Todo mundo ficou assim, ó, olhando. E eu emocionada, porque a criança escolheu aquele curso. Era daquele curso, que era um curso que a mãe estava em dúvida se ia ajudar a criança ou não. E a criança escolheu aquele curso. Nossa! Foi lindo, Simone. Aquela criança, e na segunda constelação que foi do pai, teve um momento, o pai foi constelar uma questão de dinheiro, né? E aí a gente percebeu, e alguma coisa no sobrenome dele me chamava a atenção, e eu coloquei o sobrenome dele na constelação, e a gente entendeu que a família dele era todinha, acho que alemã, e quando ele chegou para o Brasil, não ficou ninguém, ele não tem uma família, não tem ninguém aqui no Brasil, e todo mundo de lá, ele não tem mais contato. Então, eu peguei todo mundo que estava participando da constelação e representando a família dele de lá de trás, que ele nem tinha ideia de quem era. É tão bonito. É lindo isso. E quando o pai se pôs de frente para a família toda dele, a criança que estava brincando, o menino autista, veio, correu, subiu no colo do pai, e eu falava assim para o pai, olhe para todos esses integrantes do seu sistema familiar, pois a criança olhou, o autista que não faz contato visual, a criança olhou para por um. As pessoas que estavam representando a família choravam. Nossa. Ele olhou um por um. Olha, eu falo e arrepio ainda. Gente. Foi a coisa mais linda, mais linda. Uau, né, Solange? É demais. Como São a gente experiências que a gente fala assim, só quem trabalha na área consegue entender a importância daquilo, o significado daquilo e o que isso pode reverberar no sistema familiar da pessoa. É verdade. Né? Gente, então, olha, uma grande oportunidade, vocês que queiram constelar, estão com pressa de constelar agora, em setembro eu vou ficar fora a primeira semana, então, aliás, o pessoal de Miami também, eu vou dar 2 workshops aí, eu vou com o Rodrigo, a gente vai trabalhar a constelação e o Enneagrama, ele é especialista em Enneagrama, então, vocês têm amigos em Miami, divulguem. E o outro eu vou fazer um workshop de constelação em Miami. Eu vou postar isso no meu site e também no Facebook. Então, quem tiver amigos em Miami, aproveite. Então, a Solange vai fazer esse trabalho de constelação. Venham conhecer o trabalho dela aqui no auditório da Rádio Mundial. Então, na primeira semana de setembro. Quem quiser, é só ligar 4108-1042. Ela vai fazer no dia 4 e no dia 5 de setembro. Então, a Solange Fiorato vai fazer as constelações 4 e 5 de setembro. É só ligar, gente, 4108-1042. Super obrigada, Sô. Obrigada a você, Simone. Obrigada a você. Vamos continuar. Continuar E fazer muita coisa juntas.